O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar no final da tarde desta quinta-feira e retornou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta tentativa de golpe de Estado. A liberação médica ocorreu depois de 9 dias de internação. Bolsonaro deixou o hospital DF estar sob escolta de agentes da PF. Na sequência, foi levado em viatura até a sede regional da PF, a poucos quilômetros do local. Durante a internação, Bolsonaro passou por cirurgia de correção de 2 hernias inguinais, procedimento realizado, abre aspas, sem intercorrências, fecha aspas. Além disso, foi submetido a mais 3 intervenções para tratar crises de soluço, como bloqueios anestésicos do nervo frênico. Exames realizados mostraram a persistência da esofagite e gastrite. É uma situação, se qualquer um de nós, qualquer pessoa que está nos assistindo, tiver 1 minuto de soluço, vai se sentir muito incomodado. E eu lembro daquele vídeo que Carlos Bolsonaro publicou, em que estava descansando o presidente e você vê o abdômen dele. Tchum, tchum, tchum. Deve ser uma situação muito ruim. E só para lembrar, temos o nosso distinguido Sérgio Cabral, que estava há 425 anos de cadeia e está na cobertura, dando sugestões, usando redes sociais sem problema nenhum e tal. Temos o Fernando Collor, que tem apneia do sono, uma doença terrivelmente muito mais grave, segundo a justiça, que a crise de soluço do presidente, na mansão dele, em prisão domiciliar, sem problema nenhum. E o Bolsonaro, como é um preço de estimação, então tem que voltar para a DF. João. E o Daniel Vorcaro também, né, que está em prisão domiciliar também. Essa fraude que tende a ser uma das maiores do Brasil no âmbito privado, né? É confuso dizer qual a parte privada, qual a parte pública ali. Mas ele também está em sua residência, né? Já tomando sassicaia, inclusive, de R$6 mil. Pois é, justamente. Então, a prisão domiciliar, para alguns se aplica, né? Para alguns se aplica um direito no Brasil. Para outros é o direito alexandrino, que ele decide absolutamente tudo. Como você bem colocou, o próprio caso do Collor já seria mais do que suficiente, né? A gente questiona o processo desde o início, evidentemente, mas aí desemboca nesse assunto e o Alexandre de Moraes, como colocado, ele busca a todo instante o protagonismo. É o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, em teoria, os notáveis do direito no país, que deveriam decidir casos grandiosos, né, de violações à Constituição, eles estão lá tocando a execução de sentença, decidindo o horário da visita, o horário da fisioterapia, o local da cela, que horas pode visitar, que horas pode isso, que horas pode aquilo. Então, está bem claro a todos. Ele busca esse protagonismo, Alexandre de Moraes, a todo instante ele está buscando aparecer e vem aparecendo. E quem foi chancelando agora precisa decidir, né? Eu vou ficar só criticando no caso do Banco Master, eu preciso criticar aqui também, porque o abuso de autoridade ele vai se avolumando. Desde a instauração lá do tal do inquérito das fake news, quando virou uma coisa jurídica ampla, né? Que ele pode tudo. Como é um inquérito, eu ponho ali, o inquérito nunca acaba. Aí você abre inquéritos e vai tocando. Aqui uma operação ali, você me desagradou, entra no inquérito. Eu falei, mas por que eu vou entrar no inquérito? Entra no inquérito, quebra o sigilo, vasculha a sua vida inteira, como fez até com aquela família no aeroporto de Roma. Você imagina, isso não faz com traficante, não faz com ninguém. Não, pegou os computadores de trabalho da pessoa, celular, vasculha tudo. Por que você acha alguma coisa? Se o cara sonegou um imposto, alguma coisa vai achar. A pesca probatória. Mandou mensagem para ex-mulher, vai achar. Vai achar, e vai falar, mandou mensagem para ex-mulher, vai achar. Então, porque eles vão fazendo essa pesca probatória e o direito no país, o que me incomoda, como foi colocado pelo Caivano, não tem um freio de arrumação. Não tem como eu falar, parou, todo mundo parou, TCU, volta, STF, volta, PGE, volta. Não, isso não acontece, não tem como. Então, é difícil acreditar numa saída institucional ou na grandeza desses players que ocupam esses cargos nas instituições, porque eles não têm mais preocupação nenhuma com nada, com legado, com institucionalidade. Legado, então, como a gente falou no tópico anterior, com legado eles não estão nada preocupados mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, falando dele, do STF, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que solicitava prisão domiciliar. Em decisão dessa quinta-feira, o magistrado afirmou que não há elementos novos capazes de afastar decisões anteriores que já haviam negado o benefício. Além disso, o ministro argumentou haver, aspas, total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, bem como diante dos descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e de atos concretos visando a fuga, inclusive a destruição da tornozeleira eletrônica, fecha aspas. O advogado João Henrique de Freitas, que integra a defesa de Bolsonaro,
reagiu à decisão de Moraes. Segundo o advogado, a decisão se baseou no entendimento de que houve melhora clínica significativa, o que afastaria a concessão da medida. A defesa informou que o novo pedido de prisão domiciliar, apresentado na quarta-feira, considerou as cirurgias e a atualização do quadro de saúde do ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro também criticou Moraes depois da negativa do pedido de prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro. Em uma publicação no X, o filho mais velho de Bolsonaro disse que, abre aspas, até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura, fecha aspas. Flávio acusa o ministro de emitir uma decisão, abre aspas de novo, cheia de sarcasmo, fecha aspas, ao dizer que a saúde de Bolsonaro melhorou. Melhorou, Bianca? Não, não melhorou. Não melhorou, pelo contrário, né? Não só a saúde do corpo, mas também a saúde mental, porque o que ele está experimentando é algo assim que, como diria o Lula, né? Nunca antes na história desse país. E é muito, muito triste, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro é usar... Porque assim, o Moraes ele não quer que o Bolsonaro morre. Tem gente que acha que o Moraes quer que o Bolsonaro morra, mas eu penso que não. Sabe por quê? Porque se morrer, vira herói, vira mártir. O que ele quer é humilhar, é torturar. Sabe para quê também? Para servir de exemplo. Porque desse jeito preso, humilhado, torturado, o Bolsonaro é um exemplo do que não se deve fazer, né? Agora, também tem uma coisa, sabe, Segre, que é o Chiquinho Brazão, também, né? E foi o próprio Moraes que, por motivos de saúde, mandou para casa. O Chiquinho Brazão, que é aquele do caso Marielle, não é isso? Acusado de matar Marielle. Acusado de matar Marielle. Então, por causa da situação de saúde que não chega nem perto do que está passando o Bolsonaro. E é mais uma das muitas decisões, né? O mesmo ministro que separa Felipe Martins da sua filha pequena é também o ministro que tortura um senhor de 70 anos de idade. Cláudio, tem alguma coisa que possa ser feita além de lamentar, criticar, que é a nossa função, claro, e expor os casos com muita objetividade e realidade? Para mim, evidentemente, sempre tem, né? Eu sempre clamo à própria população que entenda o que está acontecendo definitivamente e vá à rua. Sou um defensor disso. Agora, a coisa vem se agravando ao longo do tempo, né? Eu vou colocar da seguinte maneira primeiro. Me parece uma cortina de fumaça colocada pelo próprio Alexandre de Moraes, né, pelo próprio Moraes, para se utilizar dessa notícia do Bolsonaro, que vai criar certa revolta, certa repercussão nas redes sociais, até porque Bolsonaro domina as redes sociais, os bolsonaristas dominam, né? Então, ele põe uma cortina de fumaça para dificultar o que está acontecendo com ele, dificultar as pessoas enxergarem a questão do caso Master, por exemplo. Então, tira de foco um pouco a ele mesmo e a sua esposa. A segunda questão, ele utiliza aí os seus próprios precedentes. As pessoas não se esqueceram, pelo menos os bolsonaristas, do que aconteceu com o Clezão. Ele negou atendimento ao Clezão por quase 300 dias, vindo a cometer o que a gente chama de homicídio por omissão. Ou seja, ele assumiu o ônus de causar essa morte a alguém que estava tutelado pelo Estado, perdão. E me parece que seja o mesmo que ele esteja fazendo agora com Bolsonaro. E voltando só à questão inicial, o que me causa não é mais só temor. O que me causa de verdade espanto e ojeriza é que duas classes, antigamente eu dizia que era apenas uma, a classe juristocrática, a parte inclusive da qual eu pertenço, porque os advogados ficam calados com esses desmandos do Alexandre de Moraes, seja porque tem algum tipo de interesse no futuro, em virtude do 5º Constitucional ou não, permanecem calados, essa é a grande verdade. Agora a gente tem uma segunda categoria, e eu tenho, hoje não tenho mais meu pai, mas eram 3 exemplos desses em casa. A classe médica. A classe médica está calada, está vendo Alexandre de Moraes solapar a medicina. Porque pense só você, o Collor de Mello está em casa por apneia do sono. É um caso grave, ele pode morrer durante a noite. O presidente Jair Bolsonaro também sofre de apneia severa.
tanto que estava sendo acompanhado ao longo dessa hospitalização. Então, não diz respeito somente à questão do nervo frênico, que é até controverso a forma como foi utilizada aí. Eu não sou médico, então não vou nem discutir nem criticar, mas ele passou por isso para tentar melhorar o quadro de saúde dele como um todo. Olha, vamos fazer isso aqui para tentar melhorar a qualidade do sono, a qualidade de vida. E aí é negado isso por um suposto juiz, que juiz não é nada, ele é ministro. Ele não é juiz de carreira, ele é ministro do STF. Mas ele está, como os colegas já disseram, torturando dia após dia o presidente Bolsonaro. Cauti. Não, o Moraes ele está atuando de forma cruel, né, de forma hedionda, diria, porque isso é incompreensível. É uma perversão que ele tem em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a vontade de humilhar, como a Bianca Juscelino falou, de vingança e de garantir que ele não possa, não sequer concorrer às próximas eleições, mas possa falar nas próximas eleições. Porque ele sabe muito bem que quem Bolsonaro indicar como seu candidato, mesmo que ele não possa ser o presidente diretamente, esta pessoa será extremamente competitiva, com fortes chances de ganhar as eleições neste ano, que serão daqui a 10 meses. Sim. Então, não falta muito tempo. Então, essa desumanidade que Moraes está demonstrando é fruto dessa vontade de humilhar o Bolsonaro, tirar ele do jogo eleitoral, tentar aniquilar esse 30%, 40% de eleitores que vão votar na pessoa que ele indicar, mas isso não vai, obviamente, dar certo, porque Bolsonaro vai continuar sendo o líder da direita, um símbolo para a direita brasileira, e o seu filho como candidato, já as pesquisas demonstram, é sim muito competitivo. Agora, só terminando, Segre, porque tem outro ponto. Toda essa atuação do Moraes contra o Felipe Martins, contra o Bolsonaro, essa crueldade gratuita que até para quem mais detesta o Bolsonaro começa a se questionar, né, do porquê tudo isso está acontecendo desta forma, com essa magnitude, com essa rapidez, por que mandar de volta ele para a prisão poucas horas após várias operações cirúrgicas. Até o mais insensível dos esquerdistas tem alguma dúvida moral se isso que está acontecendo está certo ou não. Então por que tudo isso? Porque claramente uma cortina de fumaça para que se pare de falar do Banco Master, que se pare de falar de um contrato de 129 milhões de reais assinado com a esposa de Alexandre de Moraes, sem escopo definido, pelo Banco Master, 77 mil processos em andamento, em 2 processos atuou, perdeu a primeira e segunda instância, uma esposa que não tem nenhuma qualificação jurídica, acadêmica, profissional adequada para isso, e ganhou o maior contrato da história da advocacia brasileira com um único cliente por esse tipo de trabalho, de novo, sem ter um escopo definido. Então, esse é um escândalo que pode estar abalando a República, é uma vergonha isso que está acontecendo e muito provavelmente esse hiperativismo da crueldade do Moraes é uma tentativa de jogar fumaça na opinião pública e não falar mais disso que ela, esposa de Moraes, e ele também deve explicar para os cidadãos brasileiros.